Excelência, retomando a nossa sessão, possibilitada pela presença do conselheiro Sérgio Maciel, compondo o nosso quórum para discussões de deliberações. Eu já aproveito para passar a palavra à conselheira Rosa para a sua relatoria, por gentileza, conselheira. Senhor presidente, senhor conselheiro, tenho a relatar, presidente, 46 processos, 57 processos, a retirada de pauta do 10078, que, na verdade, por um equívoco. Perfeitamente. Consignado em ata, por gentileza. Já veio a Câmara para deliberação e ele... Perfeitamente. Conselheira, a mesa de som... Isso, fica melhor para captar. Obrigado, conselheira. Obrigada também, presidente. Então, presidente, eu vou fazer a leitura dos processos e, no final, vou fazer o meu voto. Eu vou fazer ele na inteireza no voto, em virtude da presença do conselheiro Sérgio. Não encaminhamos, como habitualmente, ao gabinete do conselheiro Sérgio. Então, ele precisa tomar ciência inteiramente. O processo TC 12171, de 2023, o interessado é o senhor Genival Ferreira Lima. O TC 12668, de 2021, interessada a senhora Maria da Conceição Santos de Oliveira. O TC 16192, de 2024, interessada a senhora Maria Cândida Madeiro de Oliveira. O TC 16342, de 2024, interessada a senhora Ivanilda Ferreira do Nascimento. O TC 17000, de 2024, interessada a senhora Maria Tânia Nascimento Barros. O TC 15792, de 2021, interessada a senhora Eliane Cardoso Tenório. O TC 12724, 2022, interessada a senhora Maria José Barbosa. O 14247, 2021, interessado o senhor Genival Menezes. O 15464, 2022, interessada a senhora Helenira da Silva Moreira. O TC 15787, 2021, interessada a senhora Maria de Fátima da Silva Vieira. O TC 3790, 2022, interessado o senhor Luiz Welder César Nunes. O 21491, de 2022, interessado o senhor José Cláudio Barbosa de Souza Jatobá. O TC 21506, de 2022, interessado o senhor Kleber Costa Santos. O TC 11658, 2022, interessado o senhor José Cícero Ramos de Oliveira. O 15780, 2021, interessada a senhora Ana Cecília Pimentel Farias. O TC 1170, de 2022, interessada a senhora Marina Matos Barbosa. O TC 9000, 2025, interessado o senhor Claudineide Honorato dos Santos Soares. O TC 9057, de 2021, interessada a senhora Lídia Almeida da Silva Pinto. O TC 11492, 2022, interessada a senhora Maria Emília Vasconcelos Bezerra. O TC 14012, de 2021, interessada a senhora Célia Maria Rodrigues de Lima Dias Fernandes. O TC 14027, 2021, interessado o senhor Cícero Barbosa dos Santos. O TC 19632, 2022, interessada a senhora Iara Mesquita da Silva.
O TC 11.400/2022, interessada a senhora Maria Neta da Silva. O 12.743/2024, interessado Gesone Lopes Cirino. O 5402/2022, interessado a senhora Leonilda Geraldo da Silva. O TC 15.563/2021, interessado o senhor Rosalvo de Melo Calheiros. O 15.850/2022, interessada a senhora Maria Helena Costa. O TC 16.120/2021, interessada a senhora Maria Madalena Lins. O TC 16.782/2023, interessada a senhora Vera Lúcia Alves dos Santos. O TC 17.552/2021, interessada a senhora Marcilene Gomes da Silva. O TC 21.920/2024, interessado o senhor José Claudemir da Silva. O TC 17.312/2025, interessada a senhora Gelsa Caroso Batista Bastos. O TC 9107/2018, interessada a senhora Maria Catarina Barbosa de Oliveira Santos. O TC 010493/2023, interessada a senhora Maria de Jesus da Silva Souza. O TC 10720/2022, interessada a senhora Maria de Fátima Balbino de Oliveira. O TC 12244/2021, interessada a senhora Maria Aparecida Fausto Gonçalves. O TC 9067/2021, interessada a senhora Maria José Barros Fidelis de Moura. O TC 11047/2021, interessada a senhora Simone Bastos Vilela. O TC 12682/2022, interessada a senhora Maria Angélica Peixoto da Rocha. O TC 15400/2022, interessada a senhora Ana Lúcia de Oliveira Nunes. O TC 2567/2025, interessada a senhora Maria José Mariano da Silva. O TC 2152/2021, interessado o senhor Inaldo Ferreira Soares Júnior. O TC 2169/2021, interessado o senhor Robson Marques Carneiro. O TC 6782/2021, interessada a senhora Marinalva Fernandes de Oliveira da Silva. O 7757/2022, interessado o senhor Rostan Silvestre da Silva. O TC 16729/2022, interessada a senhora Rosiete Maria da Conceição de Moraes. O 4984/2023, interessada a senhora Olívia Porongaba Cioli de Oliveira. O TC 5627/2024, interessado o senhor Arisleno Marcelino dos Santos. O TC 6792/2021, interessada a senhora Stephanie Francine Ferreira do Nascimento. O TC 7486/2021, interessada a senhora Alícia Maria Duarte Ferreira. O TC 7651/2021, interessada a senhora Irene Granja Arraes Ferraz. O TC 8548/2025, interessado o senhor Cícero Pedro Cândido. O TC 9084/2021, interessada a senhora Ana Paula Coelho de Cerqueira. O TC 21547/2022, interessada a senhora Fernanda Letícia Silva dos Santos. O TC 22372/2023, interessado o senhor Luiz Antônio de Araújo Valeriano. E o TC 6878 de 2023, interessado o senhor José Remy Vieira da Silva. A partir da análise dos feitos nesse instante relatados e elencados, constata-se que nos processos tais e tais, os que foram citados, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato. E quanto ao processo TC 9107 de 2018, se manifestou pelo registro do ato, porém, ressaltando a incidência do tema 445 do STF. Quanto aos processos tais e tais, o Ministério Público de Contas
se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência. Quanto aos processos tais, o Ministério Público de Contas suscitou questão preliminar no sentido da declaração de nulidade processual por ofensa ao artigo 74, parágrafo 2º da Lei Orgânica desta Corte de Contas e por conseguinte ao princípio do devido processo legal. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal, pugnando pelo retorno dos autos à unidade técnica para o encerramento da etapa de instrução do processo com a emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica. Conquanto concordemos com o posicionamento emanado pelo órgão ministerial, no sentido de que há previsão legal expressa quanto à necessidade de emissão de parecer conclusivo pelo titular da unidade técnica, que deve ser assinado por servidor efetivo, entendemos por nos curvar ao entendimento firmado pelo plenário da Corte, no sentido de rejeitar a citada preliminar, considerando que o servidor aposentado não deve ser prejudicado em razão de eventual problema estrutural do Tribunal de Contas. Todavia, registro que deve o TCE-AL fixar um prazo para a solução deste problema, a fim de se adequar aos ditames da nova lei orgânica. Diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão das aposentadorias, pensões e reserva ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Com a palavra, o órgão ministerial, doutora Estela, por gentileza. Todos os processos relatados pela conselheira Rosa, eles têm parecer no mérito pela concessão do registro. E todas as peculiaridades, como a suscitação de preliminar de nulidade, também foram abordadas no voto, de modo que não há necessidade de nenhum detalhamento adicional. Com a manifestação ministerial, os votos estão em discussão e deliberação. Como votaria o conselheiro Sérgio Maciel? Acompanho a relatora, senhor presidente. Eu também, no mérito, acompanho, mas fazendo as minhas consignações contra a tramitação processual, inclusive aqui só relembrando as eventuais sugestões, né, sumulares a respeito também do ADCT do artigo 19. Então, Excelência, os votos são aprovados. Vossa Excelência continua com a palavra. Dessa forma, presidente, encerra-se minha pauta. A nossa ordem do dia está encerrada, porque eu não tenho processo pautado para o dia de hoje. Fica franqueada a palavra das Vossas Excelências. Mas eu aproveito para passar a palavra à coordenação de plenário, porque nós temos atas, né, a serem deliberadas. Com a palavra a coordenação, por gentileza. Ata da 8ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de maio do ano 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 10.078/2012, entre outros, totalizando 30 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. Processos adiados da sessão anterior, TC 2423/2025, entre outros, totalizando 8 processos que tratam de aposentadoria, adiados da sessão anterior, todos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, então, essa ata está em discussão, deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Eu vou colher por medida de ofício, como votaria o conselheiro Sérgio?
participei da sessão, então fico impedido de mencionar o meu voto. Perfeitamente, eu também estou de acordo, então está aprovada a ata. Mais alguma providência, por gentileza? Sim, conselheiro. Ata da 9ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de maio do ano 2026, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, convidada, e o conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, agradecendo a presença da conselheira substituta Ana Raquel, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, cuja aprovação ficou adiada para a próxima sessão, em razão de não haver entre os presentes quórum suficiente para a sua aprovação. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 7557-2025, a aposentadoria retirada de pauta. TC 153-2024, entre outros, totalizando 19 processos que tratam de aposentadorias e pensões, todos com acórdãos aprovados. O excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Brito, consignou em todas as relatorias seu entendimento quanto à tramitação processual. Encerrada a ordem do dia, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros. Na hora das explicações pessoais, o conselheiro substituto Alberto Pires informou sua ausência na próxima sessão em razão de viagem a serviço do Tribunal de Contas. Após, a presidência encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, eu queria participar aqui, a não ser que a conselheira Rosa e o conselheiro Sérgio se deem por inteirados, eu poderia se meter à apreciação. Caso contrário, esta apreciação só poderia ser possível em próxima sessão desta Câmara. Aí, o procedimento que a gente tem adotado como não teve a presença da maioria dos conselheiros que estão aqui, por prudência eu faria a deliberação a respeito desta ata na próxima sessão possível de fazê-la. Pode ser dessa forma. Então, assim sendo, fica adiada a aprovação dessa ata. Mas antes de encerrar aqui a sessão, quero agradecer a todos, especialmente a presença do conselheiro Sérgio, que proporcionou o quórum de parte de nossa sessão deliberativa de hoje, e desejar um bom dia e saúde a todos. Muito obrigado.